alunos da Escola Padre Matéia Diniz. Espero que vocês tenham tido uma semana muito boa. Vamos iniciar essa com a correção da atividade da semana passada. Temos aqui a questão 1. Com o desenvolvimento da teoria das placas tectônicas, fenômenos como a formação de cadeias montanhosas e da forma submarina foram melhor compreendidos. Com isso, sabe-se que a Cordilheira dos Andes se encontra em uma região da costa terrestre, que a. apresenta uma área de colisão de placas tectônicas, b. forma margem continental do tipo passiva, c. situa-se em uma área de expansão do assoalho oceânico, d. apresenta uma área falhada pela formação de uma dorsal oceânica, e o item E coincide com limites divergentes de placas. Vamos ver então a resolução desta questão. O item correto é o item A. Apresenta uma área de colisão de placas tectônicas. Vamos ver o porquê. A Cordilheira dos Andes é uma formação geológica em forma extensa da região de cadeias montanhosas, que se estende ao longo da costa oeste da América do Sul. Caracteriza-se, além de suas elevadas altitudes, por ser a mais extensa cordilheira continental do mundo. Entretanto, sua altitude não são maiores, por exemplo, que as cordilheiras do Himalaia, localizada na Ásia. O ponto mais alto da região dos Andes encontra-se na Argentina, o Pico do Aconcagua, com 6.962 metros de altitude. Em média, a cordilheira possui uma altitude de 4.000 metros e uma extensão de 7.000 quilômetros em sentido norte-sul e de 700 quilômetros no sentido leste-oeste, abrangendo então 7 países. São eles Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Esse acidente geográfico é resultante do atrito entre duas placas tectônicas, que são a placa de Nazca e a placa sul-americana. Ao haver o choque entre essas duas placas, a mais pesada, que é a de Nazca, sofre um processo de subsidência, ou seja, ela afunda em direção ao magma da Terra, enquanto a placa mais leve, que é a sul-americana, sofre com deformações, que dão origem às grandes cadeias de montanhas e vulcões. Tal processo sempre foi considerado pelos geólogos como um lento e gradativo, ou seja, demorava milhões de anos para acontecer. No entanto, os estudos recentes realizados por pesquisadores revelaram que a formação dos Andes pode ter ocorrido de forma abrupta, sob o ponto de vista do tempo geológico, dobrando de tamanho entre 2 e 4 milhões de anos. Então, temos que a resposta correta é o item A nessa questão. Vamos para a próxima. Em regiões de superfície terrestre, onde há a presença de vulcões, é comum encontrar rochas oriundas da solidificação do magma, em função do seu acelerado resfriamento. Essas rochas são o quê? A. Metamórfica, B. Plutônicas, C. Ígneas, D. Sedimentares ou G. Graníticas. O item correto, ígneas extrusivas. Vamos ver o porquê? Ígneas ou magmáticas são rochas formadas pelo esfriamento e a solidificação de elementos endógenos, no caso magma pastoso, são exemplos de rochas magmáticas. Granito, balsato, diorito e andesito. Sedimentares. Esse tipo de rocha tem a formação a partir do acúmulo de resíduos de outros tipos de rocha. São exemplos de rochas sedimentares: a areia, a argila, o sal-gema e o calcário. Temos então as rochas metamórficas, que têm sua origem na transformação de outras rochas em virtude da pressão e da temperatura.
são exemplos de rochas metamórficas. Gneiss, formada a partir do granito, ardósia, originada da argila e mármore, formação calcária. As mais antigas rochas são o tipo ígneas e metamórficas, que surgiram respectivamente na era pré-cambriana e paleozoica. Essas rochas são denominadas de cristalina por causa da cristalização dos minerais que as formaram. Ao contrário das outras, as rochas sedimentares são de formações mais recentes da era paleozoica e cenozoica. Essas são encontradas em aproximadamente 5% da superfície terrestre. Dessa forma, os minerais e as rochas compõem uma parcela primordial da litrosfera, que corresponde ao conjunto de elementos sólidos que formam os continentes e as ilhas. Próxima questão. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que não é uma das eras geológicas. Temos então A, o item cenozoica, B, arqueozoica, C, litozoica, D, proterozoica e paleozoica. Vamos ver então. Temos aqui a era pré-cambriana, paleozoico, mesozoico, cenozoico. Então, dessas aqui, o que não é uma era geológica é a litozoica. Assinale a alternativa que indica as formas de relevo onde predominam os processos de erosão em detrimento do acúmulo da sedimentação. Item A, montanhas e planaltos. B, planícies e depressões. C, planícies e planaltos. D, montanhas e planícies. Ou D, planaltos e depressões. Item correto, montanhas e planaltos. Mas por quê? Vamos ver. As formas de relevo onde há o acúmulo de sedimentos são as planícies e as depressões. Os sedimentos se soltam de áreas mais elevadas e chegam até esses locais pela ação dos agentes de transporte. Nas montanhas e planaltos, por serem relevos mais íngremes e acidentados, predominam as ações erosivas, cuja sedimentação acumula-se majoritariamente nas áreas de depressão e planícies. Portanto, vamos finalizar aqui. Eu trouxe uma frase para vocês. Acreditar que você pode já é meio caminho andado. Não desistamos dos nossos sonhos, então vamos persistir, continuar estudando, né? Até mais.